Voltamos a apresentar Cena Cultural. Cena Cultural de volta, hoje abordando o tema Cinema na Paraíba, um papo aqui gostoso com Marcos Vilar e Carlos Dowling. Muito bem, vamos continuar agora a nossa entrevista. Bom, a gente está falando do bloco anterior, fazendo um gancho já com essa produção contemporânea e a gente lembra, né, como o Marcos falava aqui dessa vocação documentária do cinema paraibano, e é muito bom, importante falar para os nossos ouvintes o quanto se tem produzido, né, cinema nesse estado e o quanto se tem produzido, inclusive, em virtude das facilidades da mídia aí, né, Carlos? Eu acho que é bom que se diga isso. Mas vinha de vocês isso. Como é que se tem produzido, ou o que é que se tem produzido nesse cinema paraibano hoje? Como é que é essa acessibilidade? Qual é o perfil dessa produção cultural hoje? Como é que vocês se inserem nela, por exemplo? Produção cinematográfica, desculpe. Eu acredito que o cinema paraibano atual tem uma discussão recorrente, que é o que a gente pode chamar de cinema paraibano, o que é esse label, o que essa etiqueta quer dizer, que na verdade, inclusive teve um texto agora de alguns meses, analisando a produção de curta-metragem paraibana, que foi na mostra competitiva do último Cineporte, que aconteceu em abril. E esse texto, escrito por um jornalista teórico, tentava teorizar um pouco em cima para ver se era possível estabelecer uma linha do cinema paraibano. É interessante, eu pessoalmente acredito que passamos um processo onde a diversidade é um tema muito, muito candente, muito forte. Dentre uma diversidade e a ficcionalização ou a criação desses mundos que quebram um pouco essa lógica de construção de imagens e sons num registro naturalista, desse desejo de fabular esse espaço não comum e não realista e não naturalista. Já saindo então, já deixando um pouco o documentário para cair, não você acha que é isso? Inclusive, talvez como uma resposta a isso que Marcos comentou, que como a produção dos anos 60 até os anos 70 fica muito marcada e muito pontuada pela documentação e pelo documentário, pela construção de imagens com esse vínculo com o real. Acho que a partir dos anos 90 e a produção, quando eu começo a produzir e eu noto dos novos realizadores e das novas realizadoras, é que tem esse desejo de criar quase esse não lugar ficcional. Mas ao mesmo tempo é muito genérico, é diferente, não dá para falar de um cinema paraibano de uma forma mais precisa, no meu entendimento. Quando eu falo cinema paraibano, para mim, o que eu consigo entender é o seguinte: é cinema paraibano no caso que as pessoas nasceram na Paraíba. Eu não acho que seja assim, eu acho que tem uma universalidade aí muito grande. Você vê um filme argentino, por exemplo, é um filme universal, aquele filme é argentino, o Brasil, às vezes, tem uma coisa de mostrar muito a nossa história. Então, às vezes, Vargas agora saiu sobre Vargas, então, isso é uma história brasileira. Mas o cinema argentino, ele consegue ser mais universal, por exemplo. Então, assim, acho que a Paraíba está conseguindo ser universal. Você pega um filme paraibano, às vezes, você assiste esse filme aqui, esse filme que Tavinho fez agora, Batman, como é o nome? Batiguano, você assiste, esse filme é universal, passa em qualquer lugar do mundo e ninguém vai dizer, é um filme paraibano. Inclusive, Tavinho, não sei nem se Tavinho nasceu na Paraíba, né? Acho que nasceu, né? Nasceu. Mas, enfim, então, assim, são pessoas. Eu nasci em Campina Grande, moro em João Pessoa, faço o cinema paraibano porque eu moro aqui, mas o cinema mais universal, de temas universais, entendeu? Com certeza. Agora, eu também percebo isso. Acho que o Carlos faz uma cronologia curiosa aí, né? Acho que a partir da década de 90, e acho que Carlos talvez seja uma ilustração muito legal disso, né? O seu primeiro filme foi o média-metragem, o Funesto, não, Carlos? Foi filmado em película 35mm, né? Foi Funesto, Face Reparável em Três Tempos, de 99. Eu acho que esse e o filme seguinte, A Sintomática, eu acho que são assim, dois filmes muito curiosos nisso. A Sintomática de 2000, e aí muito sintomática, a Sintomática narrativa de Constantino, que aliás as pessoas podem ver no YouTube, no Vimeo. No Vimeo, que é legal. E que eu tive a honra de participar como protagonista, inclusive. Mas eu acho que é bem isso que você pontua de uma virada que a gente tem aí para uma ficção mais urbana, mais universal. Você acha que tem isso? Né? Acredito que sim. Planejou isso? Não, né? Não planejado, mas de alguma maneira eu acho que no meu caso específico e pessoalmente, eu sou paraibano, mas como eu não tenho laços familiares, eu acho que eu começo a construir minha identidade paraibana a partir da adolescência e na minha fase adulta. Então, eu não tinha como estar falando desses temas regionalizantes e regionalizados, porque não estavam exatamente na minha vivência, no meu espectro de conhecimento. Mas mesmo a produção do final dos anos 80, começo dos anos 90, que é a produção de Marcos e Torquato, eu acredito que ele já antevém essa vontade, esse desejo de, mesmo tratando temas e tópicos locais, abrir esse espaço da fabulação.
que é a minha primeira experiência no set de filmagem, que tive a honra de participar, foi no filme A Árvore da Miséria de Marcos, que foi a primeira vez que eu vi essa maquinaria do cinema funcionando e me encantou e decidi, eu quero trabalhar naquilo. Foi em 97, não foi? Ele trabalha, tem elementos regionais, mas ao mesmo tempo buscando e galgando esse aspecto universais. Inclusive pela lenda que é o filme. Exato, né? e que são... É baseado numa lenda medieval, né? Exato, e que faz esse trânsito entre a cultura local e a cultura universal. E a Árvore da Miséria está facilmente acessível no YouTube, ele né? Estava no YouTube até um tempo atrás. Eu fui botar um dia desse, não consegui localizar mais, não sei o que aconteceu. Se alguém tirou, se Spot também tiraram, eu não sei. Vou colocar. No Vimeo também não? Tem um mais novo, Terceiro Velho, inclusive fizemos juntos o roteiro. Terceiro Velho está no Vimeo, mas tem uma senha específica. Como ele é muito recente, eu estou mandando para alguns festivais ainda, ele não pode ser aberto, porque se eu botar na internet, muita gente não sabe disso. Não, porque não bota no Vimeo, não é assim colocar na internet. Tem alguns filmes, depois que se faz, até uns 2 anos, por exemplo, para frente, às vezes na televisão, você ganha um prêmio do Canal Brasil, se eu estiver passando no YouTube, já deixando sem neto para eles não querem. Então a gente tem que ter esse controle aí. Mas eu tenho uma experiência interessante com essa coisa da universalidade dos temas. Eu estava em Gramado em 2001 com a Canga. A Canga é uma adaptação do romance do Soilha, né? Que eu fiz em 81, uma adaptação com ele, 2001, desculpa. Quando chegou lá, uma repórter da Gaúcha veio perguntar para mim como é que você se sente passando um filme com temática regional aqui no sul do país. A mulher me perguntou. Eu disse, olha, primeiro eu não acho que esse filme tem uma temática regional. Ele fala de quê? Ele fala do poder, do autoritarismo. Qual é o filme, perdão? A Canga. Do poder, do autoritarismo, da resignação, que são temas universais. Agora, eu filmei na Paraíba, que eu moro lá, e estava seco naquele momento. São Paulo, naquele momento, estava seco. Eu podia ter filmado no interior de São Paulo. Ela olhou para minha cara assim, o tema, para mim, é universal. Lógico que eu filmei, a história se passa no sertão, no interior da Paraíba, mas eu não acho que seja um tema paraibano, entendeu? Aí ela ficou assim, olhando para mim, mas aí foi interessante essa discussão ter acontecido, ela ter me perguntado isso. Né? Mas você acha assim, existe essa relação da produção contemporânea, ela está mais ligada a um universo, porque você fala cinema paraibano, você pensa logo nessa temática da seca e tal, mas a coisa não tem corrido muito assim, né? Eu acho que quem são os realizadores hoje, por exemplo, que tem essa marca dessa contemporaneidade, dessa universalidade? Se tu não dá algumas pessoas... Você vai até para o Carlos Daula, que está aqui do meu lado, o próprio Torquato Joel, tem um trabalho experimental, você assiste esse filme em qualquer lugar do mundo está passando, entendeu? Arthur também que está fazendo, você vai para Campina Grande, tem uma turma em Campina Grande maravilhosa que está surgindo. Essa interiorização, digamos assim, eu não gosto muito desse termo, mas, por exemplo, Torquato Joel tem um projeto maravilhoso, chama Viação Paraíba, que ele está criando, tem novos realizadores vindo do interior da Paraíba, são oficinas de roteiro. As pessoas ficam uma semana fechadas num lugar, estudando roteiro e analisando esse projeto. E no final, um desses roteiros é realizado. Tem saído assim uns filmes que são... Eu vi um recentemente aqui agora, que eu vou até dizer já o nome, já fazendo propaganda, que é do Ismael, que é de Cuité, chama A Ilha, que é com o Fernando Teixeira, um ator lá da comunidade lá deles, que nunca fez nada, que é uma obra-prima. Eu vi, porque não foi exibido, foi lançado no Cineporte, eu acho. Não está na internet ainda, também é muito cedo, mas aí o filme é uma obra-prima, eu achei, entendeu? E é um filme que vai dar o que falar recentemente. É um tema que se passa também lá naquela comunidade, mas é um tema que é universal para mim. Se você prestar atenção, depois quem for ver vai perceber isso. Então tá diluindo muito essa coisa de ser uma coisa, o tema daqui, tá entendendo? É um tema muito universal. Torquato faz isso, Arthur faz isso, o próprio Carlos Daula. Eu tô com alguns filmes, eu fiz uma adaptação do Terceiro Velho, que é uma adaptação do conto do escritor sergipano, Antônio Calviano, fizemos juntos aí, Vinícius, que é um tema sobre a noite e uma prostituta, né? Um filme urbaníssimo, né? Filmado tudo na cidade de João Pessoa, na praia. É urbano, você pode filmar em qualquer lugar do mundo. Eu não acho que seja tema paraibano, né? É um tema universal. É possível então pensarmos que haverá um diálogo maior com o público vai se identificar um pouco mais à medida em que esses temas se tornem um pouco mais universais. Assim, por exemplo, eu não pensar que eu estou indo para o cinema ou para uma determinada sala para assistir um filme paraibano, mas sim um filme que me dê a ideia de um cinema mais universal, mais ligado a um todo e que não me canse como ouvinte, como leitor. Não, eu acho que o tema depende muito da cabeça de quem está vendo, logicamente. Agora, os temas são muito... Eu não acho que isso aí, não ser um tema local, vai ser também uma coisa que vai afastar as pessoas. As pessoas assistiam também esses filmes. Só que chegou um tempo, por exemplo, falar, filme sobre o Nordeste era sobre seca, entendeu? Então as pessoas cansavam nesse sentido de ver só sobre isso. Então eu acho que agora abriu esse leque e algumas pessoas que têm essa visão crítica de perceber isso começou a ver com outros olhos também. Mas que isso aí não quer dizer que um tema desse, eu vi um filme recentemente sobre vaqueiro. Quantos filmes de vaqueiro não foram feitos? Né? Mas aí um filme de vaqueiro é o seguinte, um vaqueiro moderno, de moto. O cara modernizou o tema e está lá passando, e é curioso também isso, entendeu? Então depende de como você está fazendo aquele seu roteiro, essa sua história. Essa inserção de elementos tudo um roteiro, atemporais também fica interessante. Exatamente. O tema é fundamental. Você vai fazer quando eu fazer um filme, será que as pessoas vão assistir? Isso vai interessar, né?
Eu estou fazendo agora um filme sobre Jacques do Pandeiro, que é um tema que eu falo, todo mundo, Jacques do Pandeiro, todo mundo quer ver, gosta de Jacques, é impressionante isso. Estou fazendo já com Cacá Teixeira, que é um parceiro que está fazendo comigo. Você tem previsão, Marco, de Veja bem, lançamento, a gente foi aprovado pela lei municipal aqui, tem mais um ano pela frente que a gente pediu adiamento, porque é um tema muito grande, né? Jacques nasceu em Alagoa Grande, morou em Campina Grande, João Pessoa, Recife, Rio e morreu em Brasília. Então, todos esses lugares a gente está filmando, vai filmar. Com a produção do Heleno Bernardo, foi pela Valfredo Rodrigues, o edital. Depois eu queria falar um pouco dessa coisa dos editais, né? Desse imbróglio aí, da dificuldade de ter o edital, mas aí demora a sair, atrasa, e as pessoas ficam sempre dependendo disso, no caso, quando manda um projeto, e aí você dificulta o seu trabalho. Mas, enfim, esse de Jackson, o do Valfredo Rodrigues, que foi um edital que saiu especificamente de cinema, que foram 2 filmes de longa-metragem, um de ficção e um documentário, que foi, no caso, o meu e do Cacá, que é sobre Jackson, e o do André Moraes, é uma ficção. E acho que 5 curtas, né? Torquato e mais outros 4 que eu não lembro agora. Saiu, teve isso, mas aí tem uma dificuldade desse dinheiro ser liberado, entendeu? Um dinheiro que saiu da última gestão da prefeitura e foi uma herança maldita, como estão dizendo. As pessoas, para assumir agora e liberar esse dinheiro, tá difícil isso, mas as pessoas estão lá, estão reivindicando, houve um movimento que houve na frente da Funjop, mas está indo, as pessoas estão indo atrás. Mas pelo menos você tem esses editais que antigamente nem tinha, né? Antigamente eu queria fazer, quando eu comecei a fazer cinema, se eu fosse amigo de alguém, eu ia lá e podia conseguir algum dinheiro, mas se não é, hoje pelo menos você tem um edital, tem uma comissão que vem de fora, que analisa os projetos e você encaminha. Lógico que a gente sabe que tem dificuldades. Mas voltando a Jacques, é isso, eu estou com esse projeto, foi aprovado agora, como o Cacá Teixeira é o co-diretor do filme, ele nasceu em Pernambuco e mora lá também, a gente conseguiu encaminhar o projeto na Fundarp, lá em Pernambuco, que é um edital também de lá de Pernambuco, e fomos contemplados agora também com um apoio que vai dar para, ainda meio assim, porque o orçamento dele, digamos que ele está fazendo esse filme com 40% do orçamento original, mas está indo, está fazendo, está tentando mais apoio por aí. Você conseguiu edital lá e conseguiu edital aqui também? Vai ter, no caso, o apoio das duas. Mas mesmo assim, juntando os dois, ainda dá 40% do orçamento, que seria o ideal para a gente. Mas a gente só entrou sabendo disso, a gente está fazendo, já gravamos muita coisa e vamos agora... Meio de guerrilha, então, né? É também um pouco, mas é lógico, veja bem, o dinheiro que tem dá pra gente ir começando, dá pra ir fazer. Agora, como tem essas locações todas, é um documentário, no caso, quando eu digo documentário, porque a produção é mais quando é uma ficção, você tem atores, tem que estar muita gente na equipe. Um documentário, se for 5 pessoas na equipe, você consegue, pelo menos, estar viajando e é menos custo, entendeu, do que a ficção. Deixa eu falar um pouquinho aqui de circulação. Eu acho que é importante que as pessoas, os nossos ouvintes, saibam que existe uma produção, existe uma realização, mas existe uma circulação. E como é que... Aí eu queria, Carlos, se você pudesse falar um pouquinho disso, como é que essa coisa circula, como é que a gente pode... Quero assistir aos filmes, quero assistir a essa produção, se ela só acontece em festivais. Eu queria que você falasse um pouquinho também de uma coisa que eu acho que você está ligado bem, que é o Cineclube Tintim, que acontece em João Pessoa, que fala um pouquinho para os nossos ouvintes como é que eles podem, como é que está a agenda disso, como é que isso acontece? O Tintim Cineclube surgiu, é uma atividade de difusão, isso que você está perguntando especificamente, não adianta produzirmos e discutirmos tanto a produção se não levarmos em conta mecanismos de facilitar e fazer que esses filmes e essas produções sejam vistas e que formem público. E o Tintim é uma ferramenta super importante para isso, comemora 10 anos, agora em maio fez 10 anos de existência, e também selando nessa comemoração desses 10 anos uma parceria com um espaço que estamos abrindo agora na UFPB, que é o Cine Aruanda, Cinema Aruanda, que é vinculado ao curso, é uma sala de exibição vinculada ao curso de cinema, e a ideia também é fazermos uma sala de referência na exibição de cinema inicialmente digital, mas também abrindo possibilidades para o cinema analógico. Então está em processo, como tudo, é mais lento do que gostaríamos, mas fizemos agora, inclusive a comemoração dos 10 anos do Tintim, foi feito todo no Cine Aruanda, e toda quarta-feira o Tintim faz sua sessão no Cine Aruanda. Mas antes fazia onde? Antes ele iniciou em parceria com a Aliança Francesa, fazia em algumas, e era móvel, depois ficou no Teatro Lima Penante, que foi uma parceria já com a FPB, que nós tínhamos um ponto de cultura lá, depois ficou na Funesc, numa parceria com a sala digital da Funesc, e depois estava meio desalojado. E aí agora está sendo realojado. Então não estava acontecendo? Não estava acontecendo, Faz ficou um ano. Tempo? Ficou um ano, estava com exibições esporádicas. E agora ele retoma as exibições semanais, toda quarta-feira, a não ser quando tem um feriado ou alguma coisa, e nessa época de Copas, mas toda quarta-feira, então, 7h30, no Cine Aruanda, já aproveitando para fazer o comercial, que fica no Campus 1, no prédio do CCTA, que é o Centro de Comunicação, Turismo e Artes. Já quem saibam que toda quarta-feira tem a programação do Tintim, que é basicamente, são
curta-metragens prioritariamente de cunho independente, seja local como também nacional e internacional. E além disso... A agenda disso, como é que fica sabendo? Como é que... tem uma página no Facebook, que é Tintin Cine Club, e acho que tem um blog que não está muito atualizado. Hoje em dia tudo pelo Facebook vai porque é um pouco mais ágil. Então é só procurar Tintin Cine Club. E além disso, eu sou um dos coordenadores da programação do Cine Aruanda, que é esse espaço que inauguramos há poucos meses. Estamos em processo de qualificação e que é uma sala que tem 180 lugares e que vem de alguma maneira suprir essa necessidade que temos há décadas de ter um espaço, uma sala qualificada de exibição desse cinema independente, autoral, que é feito localmente e também faça um diálogo com as cinematografias nacionais e internacionais. Então fica já o recado dado, quem gosta de cinema, atentar para essa programação do Cine Aruanda, e espero que consigamos estabelecer uma programação continuada, que é muito importante. E quem gosta de cinema e quem gosta de um pouco do cinema que está fora desse grande circuito aí, que acho que as nossas salas de cinema acabam suprindo muito bem, mas que acho que fica em débito aí com essa produção, tanto local quanto uma produção nacional de mais peso, de mais qualidade. Eu acho que é preciso selar aí um acordo com esses espaços para que a gente possa ter a exibição e a veiculação desses filmes. Né? Nesse sentido, como é que a gente poderia ver a questão do incentivo a que esse público tenha acesso às produções cinematográficas aqui? Existe um incentivo do parte do Estado, do parte da Prefeitura? Da crítica, da mídia? Como é que essa relação? Acho que Eu acredito que é tudo muito incipiente. Seria um pouco... Existem algumas ações, seja no campo municipalidade como no governo estadual e no próprio governo federal, tem uma série de ações que eles acabam... O problema é que essas ações acabam... falta uma inteligência de conexão entre essas ações para poder potenciar essa formação de um público. Tem uma máxima que é colocada, que é: o povo não gosta do cinema nacional ou do cinema paraibano. Eu acredito que isso é muito capcioso. Na verdade, o público geral não tem acesso a essas cinematografias. E hoje em dia não faz sentido mais em falar um cinema paraibano e um público de maneira tão ampliada. Você tem nichos de interesse e cada vez mais, e a Paraíba é óbvio que está dentro dessa lógica. Então é importantíssimo ver como conectar essas ações e como ampliá-las. Eu acho que a ideia de estabelecermos o Cine Aruanda, por exemplo, é também fazer uma conexão e um centro de referência para a distribuição de cinema em rede, que é inclusive uma tecnologia feita pelo LAVID, que é o Laboratório de Aplicações em Vídeo Digital, que é da UFPB, vinculado ao Centro de Informática, que é um parceiro super importante, que está desenvolvendo uma ferramenta para fazer essa distribuição de conteúdos pela rede mundial de computadores. E a ideia é que tenhamos um centro de referência para distribuir isso em várias outras salas no estado e na cidade. Marcos, você tendo viajado aí por vários lugares já divulgando esse seu trabalho, você percebeu algum público, algum lugar em que, por exemplo, as pessoas se interessam um pouco mais, tomando aí de um gancho um pouco nessa ideia? Existe, por exemplo, Gramado, por ela sediar um grande festival, as pessoas talvez tenham um pouco mais ou não? Ou existe todo canto, há, sei lá, um desinteresse, enfim, ou não há esse incentivo? Não, tem lugares que acontece isso com mais frequência, né? Por exemplo, em Porto Alegre, por exemplo, tem a lei do curta-metragem, que é uma lei que funciona, é a lei que existe, mas nunca é cumprida, porque a lei é o seguinte: cada vez passava um longa estrangeiro, antes passava um curta nacional. Só que aí os próprios donos de cinema começaram a produzir seus próprios curtas e faziam umas coisas imediatamente para exibir, para cumprir a cota. E faziam produções muito fracas, muito ruins, que as pessoas... Eu me lembro que eu ia para cinema e dizia: vai passar um curta-metragem agora, que saca, eu vou chegar na hora do filme. Porque esses filmes, depois não, começou a ter uma época que começou a produzir esses filmes, e esses filmes começou a entrar no circuito, e eram filmes maravilhosos, eu já vi belos filmes no cinema antes do longa. Mas depois os donos de cinema deixam de receber, por exemplo, de exibir um trailer para divulgar o próximo filme que ele vai exibir. Então é uma briga constante, entendeu? Sem falar de que era uma briga interna, meio delicada. Por exemplo, os próprios pessoal de curta-metragem, quanto mais passasse filme estrangeiro era melhor, porque ia passar o filme antes. E não, aí existia uma briga interna com os próprios pessoal de longa, né? Com as pessoas de longa aqui. Então passavam um estrangeiro para poder passar um curta nacional. É uma discussão que tinha antiga isso aí. Mas eu acho que lá em Porto Alegre tem isso, alguns lugares tem mais incentivos. Acho que faltaria ter mais incentivo para essa exibição desses filmes e que as pessoas conhecessem, as pessoas pudessem se ver, né? Cinema Paraibano, por exemplo, as pessoas daqui não fazem um documentário, está filmando as pessoas da cidade, o retorno, que as pessoas possam estar se vendo, se reconhecendo na tela, isso é importante. Legal. Beleza, o papo se estende, a gente precisaria aqui de 3 programas para cumprir a pauta. Mas, Dani, hoje são 28 de junho, tem jogo da Seleção Brasileira às 13 horas, mas a agenda cultural, eu acho que também está bem interessante, vamos lá.
Mas dá tempo, porque só a partir das 19 horas, no Largo da Gamileira, tem a apresentação da Capoeira Angola Palmares, a quadrilha junina Sanfona Branca e repentista Soledade Minervina e Jair Madruga. E amanhã, dia 29? Também no Largo da Gamileira, a partir das 19 horas, capoeira, né? Berimbau Dourado, quadrilha junina Aconchego, com Selma do Coco e a quadrilha junina dos Bonecos Gigantes. Maravilha, só interessante. boas dicas aí. E a gente ganhou um presente aqui, que na verdade é um presente para os ouvintes. Marcos trouxe para a gente um DVD do Jogo de Olhar, que é um curta dele, um documentário, né, Marcos? Claro. Meio documentário, mas enfim, um documentário muito curioso que eu conheço, principalmente os torcedores de 13 Campinense, mas todo torcedor paraibano, que é um filme que ele produziu com cenas de torcedores na final do Campeonato Paraibano de que ano? 2011. É um filme maravilhoso que ele deixa aqui para sorteio. Dani vai falar agora como é que vocês conseguem, nossos ouvintes vão conseguir ganhar esse DVD Jogo de Olhar, direção do Marcos Vilar. Não, e vem junto com o livro, né? Vem junto com o livro, claro. O livro O Mundo Visto Daqui, né? 1980-1983, de Milor Fernandes. Então tá, quem responder qual a naturalidade, né, de onde nasceu o Carlos Dowling, ganha aqui do Milor O Mundo Visto Daqui, lembrando que os livros que nós sorteamos são a cortesia da SBS, que é uma distribuidora de livros de língua estrangeira, né? Não só de língua estrangeira, também, enfim. Não, tem tudo. Tem de tudo, né? A SBS tem de tudo, então. Muito bom, SBS. Está dando esse apoio aqui a gente, além do apoio cultural da Rádio Tabajara, obviamente. Então, se você puder assinar lá na nossa página do Facebook, qual a naturalidade de Carlos Dowling, ele falou aqui no início, leva esse livro do Milor. E o DVD Jogo de Olhar, do Marcos Vilar, você diz... Aliás, o DVD já é uma dica de onde ele nasceu, né? A naturalidade do Marcos Vilar ganha também. No próximo sábado a gente diz aqui o nome dos ganhadores do livro e do DVD. Beleza? Infelizmente a semana passada não tivemos nenhum ganhador. Não tivemos nenhum ganhador. Mas enfim, está sendo muito legal. Procurem seguir a página no Facebook. O pessoal está sempre participando, colocando as suas respostas. Você também pode fazer o mesmo. Siga lá a nossa página no Facebook. Agora os garotinhos aqui, os nossos convidados, vão dizer para os ouvintes e para nós aqui que estamos bastante curiosos, o que é que eles andam fazendo, quais são os seus projetos futuros, enfim, para o que a gente pode ver de vocês logo aí nos cinemas, na grande tela, nas pequenas, porque hoje a gente vê de tudo que é jeito, né? Mas enfim, o que é que vocês estão fazendo aí? Rapidinho, eu nunca tive com tanta produção de uma vez como eu estou agora, né? Eu acabei de fazer um documentário para a TV do UFPB, juntamente com a PRAC Coex e tal, que é sobre o Rio Jaguaribe. Aliás, uma bomba, né, Marcos? O Rio Jaguaribe... É uma bomba aí, que eu acho falta que... de ar, né? TV UFPB vai ser TV exibido. UFPB, então eu estou esperando um momento agora, acho que logicamente depois da Copa, estamos ajeitando aqui na cozinha para depois da Copa... Você volta aqui depois para conversar sobre isso, claro. Né? Claro. Que é um documentário sobre o percurso todo do Rio, desde a nascente do Rio até onde ele desemboca, o percurso dele natural que seria, que é até o final do Manaíra, Bessa, Intermares. É um documentário sobre o Rio Jaguaribe, tem 53 minutos. Enfim, estou produzindo um documentário juntamente com Cacá Teixeira, que eu falei, e Heleno Bernardo, sobre o Jacques do Pandeiro. E estou fazendo, na verdade, estou fazendo mais 2 documentários, um sobre o professor Iveraldo Lucena. A vocação do documentário continua, voltou. Né? Coincidentemente, esses 4 que eu estou fazendo são 4 documentários. Mas tem um projeto de ficção, inclusive, com você, que é a Rita no Pomar, que é baseado no roteiro, no romance do Estamos recebendo Reinaldo, apoio todo quem puder. Reinaldo de Fernandes, né, que é o autor do romance. E um sobre Iveraldo Lucena, professor Iveraldo, que foi presidente do Espaço Cultural, foi secretário de Educação. E um sobre um projeto da universidade aqui, ligado ao pessoal do Serviço Social, chama Além do Olhar. Ok. Carlos Dowling, o que é que está fazendo aí? Já estou há 10 anos trabalhando no desenvolvimento de um projeto em longa-metragem que chama Bestiário. Nesse momento agora eu estou vendo uma derivação dele para ver, estou estudando transmídia e vendo como aplicar isso, que seria de um longa-metragem ficcional que deriva para uma série televisiva ficcional também, que chama Animalário, que seriam os mesmos personagens no marco de 10 anos depois. E tem também o desenvolvimento de um jogo de computador, que seriam esses personagens 10 anos antes do longa-metragem. Então, é um pouco a pesquisa que eu estou fazendo atualmente. Além disso, estou adiando já há muito tempo fazer um curta-metragem que chama Appendix, que é o que eu sou participante de uma cooperativa que chama Filmes a Granel, que já realizou mais de 10 filmes premiados. É uma maneira de fazer cooperada, de produzir
filmes aqui em João Pessoa e na Paraíba, e é um roteiro que eu tenho já também de algum tempo. Tô preparando para filmar nos próximos meses. E tem um videoclipe que eu gosto muito de trabalhar com videoclipe, que eu também tô com muita vontade de fazer, que é da banda Seu Pereira e Coletivo 401. Mas, bom, são as produções que estão engatadas agora. Tá bom, a gente teve uma série de informações aqui, mas eu queria que as pessoas pudessem ter acesso direto a vocês. Como é que eles podem fazer isso? O e-mail, Marcos, e as pessoas podem te escrever. Você está no Facebook, claro, Marcos Vilar. Marcos Vilar, Marcos com U, Vilar com L só. Certo, e teu e-mail? É Marcos_Vilar com L só, Marcos com U, né? @uol.com.br. E Carlos também está no Face, Carlos. Meu nome é Carlos Dowling, no Facebook. Quem quiser conversar é só adicionar alguma coisa. E o e-mail é carlos.dowling@gmail.com. Vamos pronunciar esse Dowling aí que as pessoas não vão fazer. D-O-W-L-I-N-G, é isso? Exatamente. Dowling, como se fosse, como dissemos aqui no início. É isso aí, né? Agradecer a Marcos Vilar e Carlos Dowling por essa presença aqui maravilhosa. E aí, Ricardo? Semana que vem nós estaremos aqui com o tema teatro. Que é Teatro Paraibano. Vamos trazer um convidado também especial, né, pra gente conversar. Deixar um abraço, um grande beijo aí para os nossos ouvintes. E nós encerraremos com o tema de abertura do filme Narrador de Javé, do DJ Dolores. Grande abraço. Rádio Tabajara apresentou Cena Cultural.